Wyatt Earp, Buffalo Bill Cody, Jesse James, Pat Garrett e Billy the Kid. Estes são os nomes mais frequentemente associados com os heróis e vilões, policiais e foras da lei e o bem contra o mal do Velho Oeste. O único problema é que essa visão em preto e branco da história da fronteira falha em reconhecer que, na maior parte do Oeste, o folclore foi escrito por homens e mulheres que se situavam entre herói e vilão. A área cinzenta de justiça e criminalidade dominava a fronteira, e nenhum personagem simbolizava essa transição entre o bem e o mal como Tom Horn. Tom Horn foi uma das figuras mais formidáveis e complexas da fronteira americana. Um homem cuja vida incorporava tanto a tenacidade quanto a brutalidade do Velho Oeste. Surgindo de origens humildes, ele se tornou um habilidoso explorador, intérprete e soldado, desempenhando papéis-chave em conflitos com guerreiros Apache e servindo ao lado de figuras lendárias como Al Cyber. Sua expertise em rastreamento e reconhecimento tornou-o inestimável para o Exército dos Estados Unidos da América e, mais tarde, para barões do gado que buscavam eliminar ladrões que ameaçavam seus rebanhos. Como detetive de campo, Horn operava naquele espaço nebuloso, mencionado anteriormente entre a lei e a ilegalidade, temido por sua eficiência mortal. Sua carreira refletia a realidade violenta do Oeste, onde o poder era frequentemente imposto pela arma e a justiça era uma questão de perspectiva. Seja visto como um fiel executor da ordem ou um impiedoso assassino do caos, o legado de Horn permanece como um dos mais debatidos na história da fronteira. Um símbolo da transição da selvageria indomada para a civilização. Para Pegadas da Fronteira, esta é a história completa de Tom Horn, o detetive mais mortal do Velho Oeste. Thomas Horn Jr. entrou no mundo em 21 de novembro de 1860, no condado de Scotland, Missouri, durante um período caótico na história americana. Ele nasceu de Thomas S. Horn, Sr. e Mary Ann Miller, perto do rio South Wyaconda. Eles possuíam um rancho de 600 acres, onde todos os 12 filhos foram criados sob circunstâncias rigorosas e abusivas. Tom se encontrou como o quinto na linhagem da família Horn. Sua infância continha mais desafios do que a maioria, pelo menos como ele percebia. Sua família era rigorosamente religiosa, frequentando regularmente a igreja e a escola dominical, motivada pela forte fé campelita de sua mãe. Enquanto seus irmãos pareciam aceitar as práticas religiosas, Horn sentia-se atraído pelas áreas selvagens ao redor de sua casa. Os serviços da igreja tinham pouco apelo quando comparados às oportunidades de caça apresentadas por guaxinins, perus, codornas, coelhos e veados ocasionais na zona rural próxima. Sua paixão pela caça frequentemente o levava a fugir com seu fiel cão, Shedrick, apesar de saber que o castigo aguardava seu retorno. A mãe de Warren possuía tanto força emocional quanto física, disciplinando-o através de lágrimas e determinação, acreditando que estava corrigindo o que ela chamava de seus modos quote-unquote indígenas. Paradoxalmente, enquanto tentava desencorajar suas tendências de caça, ela contava com suas habilidades de rastreamento quando predadores ameaçavam seu gado. Quando raposas ou gambás roubavam galinhas, ela o acordava ao amanhecer, entregava-lhe uma arma e o enviava para rastrear com Shedrick. Sua reputação ultrapassava os limites familiares. Os vizinhos sabiam que Tom e seu cachorro conseguiriam capturar qualquer animal problemático com sucesso. Apesar de seus sucessos, Horn frequentemente sentia que sua mãe valorizava as habilidades de Shedrick acima das suas. Contudo, ele admitiu a verdade. Enquanto Shedrick se destacava como companheiro de caça, Horn escalava árvores, cavava na terra congelada e rastreava animais através da lama e da neve.
No entanto, ele manteve uma conexão inquebrável com seu cachorro. Para ele, Chadwick era o melhor cão do Missouri, uma reputação que ele defendia ferozmente. Seu principal rival era um garoto chamado Sam Griggs, cuja família possuía um cachorro chamado Sandy. Eles diziam que Sandy era o melhor na caça a guaxinins e na luta. Naturalmente, os encontros entre Horn e as crianças Griggs se tornaram competitivos, primeiro entre seus cães, depois entre Horn e Sam diretamente. Eles lutaram várias vezes ao longo dos anos, com Sam sempre parando quando tinha o suficiente, enquanto Horn nunca se rendia. Um incidente em especial o convenceu da inteligência superior de Chadwick. Quando Sam caiu de uma árvore e seu próprio cachorro o atacou, Horn permaneceu certo de que Chadwick teria reconhecido seu mestre. Sua família queria que você estudasse, mas as circunstâncias dificultaram isso. Os meses de verão passaram trabalhando na fazenda, e o inverno trouxe expectativas de ir à escola. A escola ficava a 1 milha de distância, com caminhos cobertos de neve, frequentemente exibindo pegadas recentes de animais. Ao contrário de outras crianças, Horn achava essas distrações irresistíveis. Ele começou a seguir as pegadas, prometendo a si mesmo uma exploração limitada. Mas o desejo de caçar logo o dominou. Chadwick apareceu quando chamado, e os pensamentos sobre educação logo sumiram. Mesmo durante o tempo de aula, sua mente vagava para rastrear e calcular os possíveis valores de peles, em vez de se concentrar em assuntos acadêmicos. A situação piorou quando seu primo, Ben Markley, se mudou para a casa deles. Sob todos os aspectos, Ben era o oposto de Horn. Arrumado, bem comportado, estudioso e religioso. Ele evitava palavrões, caça aos domingos e brigas. Todos apresentavam Ben como o jovem ideal, comparando-o constantemente com Horn. Mas Horn considerava Ben inadequado pelos seus próprios padrões. Ben não tinha habilidades de tiro, escalada de árvores, reconhecimento de trilhas e pesca. O relacionamento chegou ao seu ponto de ruptura quando Ben atingiu Chadwick com madeira. Isso representou a única ofensa imperdoável de Horn, machucar seu cachorro. Apesar de Ben ser 3 anos mais velho, a versão do Velho Oeste de John Wick atacou imediatamente, vencendo a confrontação antes que os membros da família interviessem. Depois disso, Ben manteve distância, o que Horn nunca se arrependeu. A verdadeira conclusão de sua infância chegou na primavera seguinte. Horn avistou 2 meninos imigrantes compartilhando um cavalo em sua propriedade, sendo que um deles portava uma espingarda antiga. Nunca contendo suas opiniões, Horn criticou o uso de espingarda para caça. O menino mais velho se ofendeu, iniciando uma briga de socos. Quando o imigrante começou a perder, seu irmão mais novo interveio, chutando o maxilar de Horn. Antes que mais danos ocorressem, Chadwick entrou em ação, derrubando o menino e mordendo seu braço e ombro. A luta acabou de repente, com os irmãos recuando para seu cavalo. Ao partirem, o menino mais velho virou e disparou sua espingarda, atingindo Chadwick. Horn lutou para compreender essa tragédia. Ele levou seu companheiro ferido de volta para casa, mas apesar de seus esforços, Chadwick morreu naquela noite, trazendo a Horn sua primeira verdadeira tristeza. Seu pai, um dos homens mais duros do noroeste do Missouri, localizou a família imigrante naquela mesma noite. Ao retornar, ele demonstrou sinais evidentes de confronto. Embora ele nunca tenha discutido o que aconteceu, Horn entendeu que seu pai garantiu que os meninos se lembrassem de suas ações, emblemáticas de sua própria criação violenta. Aos 14 anos, Horn sentia-se inquieto. Ele ouviu histórias sobre a Califórnia, imaginando-a como uma aventura cheia de oportunidades. Uma discussão final com seu pai, que o havia abusado durante toda a sua vida, consolidou sua decisão de partir. Durante uma discussão, seu pai balançou uma armadilha de arreios contra ele.
Horn a agarrou, desencadeando uma briga séria entre eles. Mesmo com seus esforços, ele não conseguia igualar a força paterna. Depois disso, seu pai lhe disse que se ele planejava partir, deveria ir, e sugeriu que pedisse comida à sua mãe, prevendo que ele retornaria faminto e derrotado ao anoitecer. Horn passou a noite no celeiro tratando seus ferimentos. Na manhã seguinte, sua mãe e irmãs o encontraram e o levaram para dentro, onde ficou de cama por uma semana. Seu pai havia dado uma surra memorável por último. Após se recuperar, Tom Horn vendeu seu rifle por $11, despediu-se de sua mãe e visitou o túmulo de seu cachorro Shedrick pela última vez. Levando apenas uma pequena refeição preparada por sua mãe, ele partiu para o oeste, deixando para trás, para sempre, sua casa de infância. O próximo passo em sua grande aventura o aguardava. Durante sua juventude, Tom Horn frequentemente ouvia histórias sobre territórios ocidentais como Califórnia, Texas e Kansas, embora possuísse um entendimento mínimo de suas localizações ou características reais. Seu conhecimento geográfico, restrito às lições escolares, fornecia uma imagem mental pouco clara. Tinha certeza apenas que esses locais ficavam a oeste de onde cresceu. Sem cavalo ou transporte alternativo, ele começou sua jornada a pé, caminhando continuamente para o oeste. Ele sobreviveu com a generosidade de estranhos, pedindo refeições em fazendas durante sua jornada. Numerosas mulheres forneceram comida, com uma mulher em particular, Sra. Peters, incentivando-o a permanecer em sua residência por um dia inteiro. Ela ofereceu roupas limpas enquanto lavava suas roupas e o enviava adiante, sentindo-se asseado e bem vestido. Após muitos dias de viagem, ele chegou a Kansas City, onde fez sua primeira despesa desde que saiu de casa. Após 2 dias, ele conseguiu emprego através de um serviço que o direcionou para Newton, Kansas, para trabalhar na ferrovia Santa Fé. Ele trabalhou cerca de 26 dias, ganhando $21. Pouco depois, ele encontrou um homem chamado Blades, viajando para o oeste com carroças. Horn juntou-se a eles nesta jornada, e eles seguiram juntos em direção a Santa Fé, chegando perto do Natal, 1874. Antes de sua partida, Horn raramente viajava além de 5 milhas de Memphis, sua cidade natal. Ao chegar a Santa Fé, Novo México, ele passou por um significativo desenvolvimento pessoal. Não mais protegido, ele adquiriu sabedoria e resistência. Em janeiro de 1875, ele conseguiu trabalho com o Sr. Murray, que supervisionava a rota de correio Overland entre Santa Fé e Prescott, Arizona. Suas responsabilidades incluíam dirigir a carruagem de correio, e para proteção, ele recebeu um rifle. Por 2 meses, ele desempenhou essas funções entre Santa Fé e Los Pinos, ganhando $50 por mês. Mais tarde, sua rota foi alterada para o trajeto Los Pinos-Bacon Springs, que continuou por mais 2 meses. Em maio, Murray enviou Horn e um colega para a estação Beaverhead, perto do Rio Verde, no Arizona. A tarefa deles envolvia entregar mulas de reposição para aquelas levadas durante as invasões dos nativos americanos. Dentro de 1 ano após deixar sua casa, Horn se encontrou profundamente dentro do território indígena designado, tendo também adquirido habilidades consideráveis na língua espanhola. Suas experiências na fronteira diferiam tão dramaticamente de sua existência anterior que ele se sentia como um trabalhador de linha de palco por toda a vida. De Beaverhead, ele viajou a jusante para Camp Verde, uma instalação militar. Até então, ele possuía seu próprio cavalo, sela, rédea e rifle Winchester, não viajando mais a pé. Naquele outono de 1875, ele aceitou um emprego com George Hansen como pastor noturno para equipes de bois que transportavam madeira para Camp Verde.
Este cargo pagava $75 por mês, e Hansen, mais tarde, descreveu Horn como seu melhor pastor noturno que já empregou. A maioria dos carreteiros e lenhadores eram mexicanos, e no Natal, quando Horn partiu para Prescott, ele falava espanhol fluentemente. A viagem de Santa Fé a Prescott levou aproximadamente 1 ano, mas durante esse período ele adquiriu ainda mais conhecimento e experiência do que em todos os seus anos anteriores combinados. Em Prescott, ele encontrou outra posição com o intendente, pastoreando cavalos de cavalaria transportados por terra da Califórnia. Com cerca de 400 cavalos por grupo, Horn trabalhou ao lado de 2 trabalhadores mexicanos. Apesar de ter apenas 16 anos, ele recebeu o papel de liderança, porque era o único americano entre eles. Depois que todos os cavalos foram distribuídos entre várias unidades de cavalaria, Horn ficou desempregado. Nesse ponto, Al Cyber, o chefe dos batedores, chegou ao Forte Whipple. Recentemente retornado da Bacia de Tonto e se preparando para outra expedição ao sul, Cyber ofereceu a Horn um emprego como intérprete mexicano por $75 mensais. Horn aceitou ansiosamente, e em julho de 1876, ele partiu com Cyber em direção à agência de San Carlos. Horn rapidamente entendeu que a interpretação representava apenas uma pequena parte de suas responsabilidades reais. Cyber valorizava sua juventude, resistência e adaptabilidade. Na realidade, as funções de Horn incluíam viagens durante todo o dia, cuidado com os cavalos à noite, cozinhar, gerenciamento de suprimentos e limpeza das armas de Cyber. Mas para Horn, essas tarefas representavam aventura. A reserva Apache de San Carlos, medindo 60 milhas de largura e 120 milhas de comprimento, tornou-se seu novo ambiente. Ao lado de Cyber e um pequeno grupo, incluindo batedores e policiais indianos, ele passou o resto do ano patrulhando a reserva, mantendo a paz entre os grupos tribais. Cyber falava fluentemente Apache e espanhol, e com batedores nativos constantemente presentes, Horn adquiriu rapidamente habilidades na língua Apache. A vida em San Carlos entusiasmou Horn tremendamente. Ele caçava veados e perus livremente, enquanto Cyber incentivava a interação Apache para aprender ainda mais seus costumes e língua. Horn considerava Cyber entre as maiores personalidades que já havia encontrado, rigoroso, disciplinado e feroz em situações de confronto. Embora Cyber normalmente demonstrasse paciência e controle emocional, Horn presenciou sua impiedade ao lidar com os encrenqueiros. Um incidente particularmente memorável ocorreu quando eles descobriram um homem Apache produzindo tiswin, uma bebida fermentada tradicional. Este reincidente, apelidado de centopeia pelos locais, respondeu desafiadoramente quando confrontado, insultando Cyber na língua Apache. Quando alcançou sua arma, Cyber reagiu instantaneamente. Com um movimento rápido, ele agarrou o cabelo do homem e o matou com uma facada. Sem hesitação, Cyber descartou o corpo no recipiente de fermentação, enviando uma mensagem inconfundível aos aldeões que observavam. Em seguida, ele ordenou que as mulheres que ajudavam na produção de tiswan voltassem para sua tribo com avisos de que tais atividades não seriam toleradas. Nos 2 dias seguintes, Cyber mal dormiu ou comeu, mantendo uma postura tensa e insondável. Horn, reconhecendo a gravidade da situação, permaneceu em silêncio e seguiu as instruções sem questionar. Mais tarde, eles viajaram para um assentamento onde os rios Branco e Preto se encontravam. Lá, Cyber e Horn visitaram o acampamento de um respeitado chefe Apache, Pedro, que falava espanhol fluentemente. Pedro os recebeu calorosamente, assegurando a Cyber que desencorajava os guerreiros da produção e consumo de álcool. No entanto, ele também admitiu que alguns entre seus 600 homens desafiavam sua autoridade. Apesar desta conversa séria, Pedro mostrou hospitalidade, fornecendo veado assado e conversando com Horn, que falou Apache por si mesmo pela primeira vez.
Impressionado com as habilidades linguísticas em desenvolvimento de Horn, Pedro o convidou para ficar vários dias e caçar com guerreiros mais jovens. Embora Horn quisesse aceitar ansiosamente, ele reconheceu sua obrigação de seguir as diretrizes de Cyber. O delicado equilíbrio de poder da fronteira mudava constantemente, e Horn, ainda em sua adolescência, aprendeu em primeira mão como alianças, autoridade e sobrevivência se entrelaçavam por todo esse território implacável. No final dos anos de 1870, o tenente Wheeler do 5º Regimento de Cavalaria chegou com uma pequena unidade, respondendo a rumores de que o grupo de Cyber havia sido capturado pelos Apaches. Guiando-o estava o infame batedor Mickey Free, um homem de herança irlandesa e mexicana que havia sido capturado pelos Apaches quando criança. Free, com seu cabelo ruivo ardente e olhar de um olho só, era um guia destemido e imprudente, falando Apache e espanhol fluentemente. Suas conexões com as tribos eram profundas, e ele até tinha uma namorada entre a banda do chefe Pedro. Naquela noite, enquanto Wheeler e Cyber conversavam em tons abafados, Free se aproximou de Tom Horn com uma oferta inesperada. Pedro queria que ele vivesse entre os Apache como um agente do governo. Cyber, reconhecendo o talento natural de Horn para a vida na fronteira, incentivou-o a aproveitar a oportunidade, garantindo-lhe que isso o transformaria em um batedor valioso para as guerras indígenas que certamente continuariam. Ao amanhecer, Horn concordou e cavalgou com Cyber, Wheeler e Free até o acampamento de Pedro, onde foi recebido como um Apache honorário. O chefe o apresentou a seus muitos filhos, designando um chamado Ramon ou Chiquezin como irmão de Horn. Logo, ficou claro que Pedro esperava que seu novo hóspede se estabelecesse completamente dentro da tribo. Ele incentivou Horn e seu novo irmão a construírem sua própria cabana e até sugeriu que tomassem uma esposa, como era costume. Pouco depois, enquanto visitavam o Forte Apache, Horn e Ramon encontraram a meia-irmã de Ramon, uma mulher viúva com filhos e um rebanho de cavalos. Vendo uma oportunidade, eles a acolheram como sua governanta, marcando a total imersão de Horn na vida Apache. Agora, vivendo como um membro respeitado da banda de Pedro, ele continuou trabalhando como intérprete para o governo dos Estados Unidos da América, ganhando a vida enquanto abraçava os costumes do povo que uma vez considerou inimigos. Pouco tempo depois, no início de 1877, o Major Chaffee chamou Tom Horn para San Carlos, após se tornar o primeiro agente indígena militar, substituindo administradores civis acusados de corrupção na gestão de suprimentos. Rumores indicavam que agentes vendiam suprimentos destinados às populações nativas a preços abaixo do mercado enquanto documentavam distribuições para destinatários inexistentes. Durante reuniões com o chefe Pedro e Horn, Chaffee explicou seu novo sistema e buscou ajuda para reduzir a violência regional. Pedro manteve que, enquanto ele controlava seus 600 guerreiros, muitos grupos Apache operavam além de sua influência, sugerindo ação militar contra facções violentas. Quando Chaffee propôs enviar Horn para viver entre os Apache Sibicu como um enviado da paz, Pedro se opôs fortemente, alertando que ele poderia enfrentar uma morte certa. Em meados de maio, Horn deixou seu cargo de batedor na reserva quando o financiamento do governo expirou. Os Apache o homenagearam com presentes, e enquanto esteve com eles, Horn dominou técnicas de artesanato, principalmente em trabalhos com couro cru. Após terminar suas funções de batedor, Horn e cerca de 20 outros pioneiros viajaram para Tucson, Arizona, para encontrar Ed Shefflin, um prospector que organizava uma expedição para depósitos de prata previamente descobertos em território Apache. Apesar dos avisos sobre entrar na perigosa terra Apache Chiricahua,
O grupo de 60 experientes pioneiros chegou ao que mais tarde se tornou Tombstone, onde encontraram veios ricos em prata. A notícia se espalhou rapidamente e, em um ano, Tombstone atingiu 7.000 habitantes, tornando-se um importante centro de mineração de prata no sudoeste. Horn ganhou uma renda substancial, caçando e fornecendo carne para o acampamento em crescimento, até que o tenente Von Schroeder chegou com ordens exigindo a ajuda de Cyber e Horn para controlar a crescente violência Apache. O exército lutava com o aumento das invasões, agravadas pela produção de álcool Apache, e os 6 cavalos inexperientes com o terreno desafiador. Horn e Cyber venderam sua reivindicação de mineração por $2.800. Retornaram ao Forte Whipple como batedores. E Horn, ganhando $100 por mês, visitou o acampamento do chefe Pedro para recrutar guerreiros experientes para a difícil campanha à frente. Esta grande expedição começou quando Tom Horn e seus companheiros descobriram sinais do acampamento Apache no final da manhã. Ao anoitecer, eles chegaram ao extenso assentamento onde as fogueiras iluminavam o vale, revelando pelo menos 1.000 habitantes. Um garoto Apache se ofereceu para guiá-los a um bom local de acampamento. Eles o seguiram, acamparam e confiaram seus animais a ele. Logo depois, mulheres Apache trouxeram lenha e prepararam uma refeição, muito bem-vinda, após a longa jornada deles. Um homem informou sobre uma reunião do Conselho do Nascer do Sol, e uma mulher mais velha, que havia entregado mensagens para San Carlos, juntou-se a eles. Mais mulheres se reuniram, conversando com Horn como um velho amigo. Marahilda, uma dessas mulheres criadas entre o povo Apache, recebeu permissão para visitar outras pessoas no acampamento, assim como Horn. Ao explorar, Horn notou poucas pessoas no assentamento, principalmente mulheres e crianças. Ele retornou perto da manhã, enquanto Marahilda ficou fora a noite toda. Ao amanhecer, as mulheres retornaram com comida adicional enquanto Horn preparava o café. Depois de comer, Marahilda se juntou novamente a Horn e eles seguiram para o conselho. O acampamento havia se transformado dramaticamente. As mulheres e crianças que eles haviam visto em grande número haviam desaparecido, substituídas por guerreiros no local da reunião. Lá, Horn encontrou Jerônimo pela primeira vez, cuja presença dominante e olhar penetrante deixaram Horn nervoso, apesar de sua saudação respeitosa aos Apache. Quando o conselho começou, Jerônimo perguntou a Cyber quem iria translate. Cyber atribuiu a tarefa a Horn, e apesar do aviso de Jerônimo sobre falar rapidamente, Horn respondeu de forma humorada que ter apenas uma boca e língua deveria tornar isso gerenciável. Divertido, Jerônimo detalhou inúmeras queixas e exigências. Retorno à reserva, direitos trabalhistas mexicanos, novas armas de fogo, munição ilimitada, roupas e suprimentos. Após o discurso de horas de Jerônimo, Cyber respondeu sarcasticamente que Jerônimo havia solicitado tudo, exceto mover montanhas para o território americano, sugerindo que ele considerasse adicionar esse pedido até o pôr do sol. Cyber então partiu abruptamente, deixando os guerreiros atônitos até que Jerônimo reconheceu sua autoridade e concordou em se reunir novamente naquela noite. Ao longo daquele dia, Cyber permaneceu sozinho, contemplando sua resposta à noite, enquanto Horn distribuía presentes para as cozinheiras, tecido de algodão estampado, contas, agulhas e botões, aprendendo que cozinhar para os convidados trazia honra e recompensas. Ao pôr do sol, centenas de guerreiros envoltos em cobertores se reuniram ao redor de uma grande fogueira enquanto Cyber entregava sua mensagem direta. Jerônimo fez exigências excessivas para o prazer da negociação. Os Apache que retornassem receberiam apenas rações e suprimentos padrão. Cyber duvidou do compromisso de Jerônimo com a paz. E, mais importante, os Apache não podiam sustentar uma guerra interminável contra as crescentes populações brancas. Embora fossem guerreiros ferozes, eles eram superados em número. E, eventualmente, os governos americano e mexicano permitiriam que as tropas cruzassem as fronteiras em perseguição, não deixando nenhuma rota de fuga.
Com este aviso entregue, Cyber partiu enquanto os conselhos Apache continuavam pelas noites a seguir. Enquanto escaramuças e capturas hostis continuavam nos próximos anos, em 1883, o General Crook iniciou uma operação militar nas ásperas montanhas Sierra Madre. Como de costume, Al Cyber liderou os batedores indígenas, enquanto Tom Horn trabalhava como seu tradutor e ajudante. Eles conseguiram capturar muitos combatentes Apache, incluindo o difícil de encontrar Jerônimo mencionado anteriormente. No entanto, Jerônimo raramente ficava na reserva por muito tempo, muitas vezes fugindo quando se sentia entediado ou inquieto. Horn levou repetidamente os combatentes Apache capturados de volta para o México, tentando convencer Jerônimo a desistir. Ele também foi a pontos de encontro ao sul da fronteira, organizando uma viagem segura para os mensageiros de Jerônimo até o Forte Bowie para conversas com líderes militares antes de levá-los de volta ao México. Enquanto estava no Forte Apache em 1885, Horn viu o capitão Emmett Crawford chegar para reunir 100 batedores experientes para uma caçada de meio ano por Jerônimo e seus seguidores. Enquanto esperavam pelos recrutas certos, Horn procurava alguém vendendo carne para comprar peles para fazer solas de mocassins. Ninguém sabia então que o capitão Crawford encontraria um fim trágico durante essa missão. Encontrar recrutas provou ser difícil desde o início. Jerônimo soube dos planos do exército através de seus mensageiros secretos e tentou impedir que os batedores Apache se juntassem. Ele enviou combatentes, incluindo Josani e Halsey, para o Forte Apache, para bloquear os Apaches da Montanha Branca de se alistarem ou prejudicar suas famílias. Quando descobriram que os batedores já haviam partido, atacaram um acampamento próximo, matando 21 pessoas de todas as idades. Ao final do ataque, este grupo, posteriormente chamado de Os 11 Sangrentos, havia matado 38 pessoas. Eventualmente, um Apache de outro grupo matou Halsey e trouxe sua cabeça decepada de volta ao forte como prova. Ao mesmo tempo, o General Crook tomou uma ação, posicionando tropas em pontos-chave ao longo da fronteira e usando estações de heliógrafo para compartilhar informações. Apesar desses esforços, os invasores escaparam para o México, embora os batedores militares seguissem seus movimentos, fornecendo detalhes importantes para a missão. À medida que os problemas aumentavam na reserva, Al Cyber foi chamado de volta, deixando Tom Horn encarregado dos batedores indígenas. Seu principal trabalho era encontrar o acampamento principal dos Apaches e liderar o exército para montar uma emboscada. Seguindo o Sangrento 11 para o México, ele percebeu que eles tinham problemas para se reunir com o maior grupo Chiricahuá, pois muitos combatentes se espalharam para roubar gado das fazendas mexicanas. Usando seu conhecimento dos métodos Apache, Horn liderou uma pequena equipe de 10 batedores, evitando caminhos diretos para reduzir a chance de ser emboscado. Finalmente, ele encontrou um acampamento Apache vazio, com gado abatido e carne seca, revelando que os fugitivos estavam por perto. Horn Search localizou o acampamento de Jerônimo no vale do rio Arras. Ele enviou batedores para guiar a força principal do capitão Crawford até sua posição. Movendo-se durante a noite, os soldados alcançaram um terreno elevado ao redor do acampamento Apache, preparando-se para um ataque pela manhã. Quando a batalha começou, a confusão se espalhou entre os Apaches. Mulheres e crianças fugiram assustadas, correndo acidentalmente para uma emboscada montada pelo grupo do tenente Chip. O exército ordenou que os não combatentes fossem poupados, mas os batedores Apache, ainda sofrendo com o recente assassinato de suas famílias, atiraram em todos. Horn interveio, ordenando fortemente aos seus homens que parassem de atirar. Cerca de 15 mulheres Apache se renderam, e Horn capturou pessoalmente o chefe Nene. As tropas apreenderam mais de 300 cavalos e todos os suprimentos Apache. Com pouca munição restante e sem mais inimigos à vista, o capitão Crawford ordenou uma retirada para sua base de suprimentos em Decory. Antes que pudessem partir, no entanto, 154 soldados mexicanos os emboscaram, pensando que eram Apaches hostis.
Horn tentou acalmar as coisas, gritando em espanhol, mas os mexicanos continuaram atacando. Durante o caos, o capitão Crawford foi atingido na cabeça por um tiro. Embora ferido no braço, Horn puxou o oficial inconsciente para um lugar seguro, enquanto seus batedores lutavam bravamente, eventualmente forçando os mexicanos a recuar. Apesar de seu ataque inicial, as tropas mexicanas logo perceberam que estavam em uma posição perigosa, cercadas tanto pelas forças americanas quanto pelos apaches escondidos. Eles conversaram com Horn, implorando para que ele controlasse seus batedores. Mais tarde, eles fizeram o tenente Mouse de refém, exigindo suprimentos e mulas de carga para sua libertação. Horn recusou suas exigências. Em vez disso, capturou 5 soldados mexicanos e ameaçou matá-los a menos que o tenente Mouse fosse libertado. O impasse terminou com o retorno seguro de Mouse. E apesar da traição anterior, os americanos deram ajuda médica e suprimentos aos mexicanos feridos antes de deixá-los ir. Este grupo americano, então, começou sua difícil jornada de volta para Nacore, com o capitão Crawford morrendo de seus ferimentos ao longo do caminho. Quando chegaram, Horn foi abordado por outro líder Apache, Chihuahua, que queria encontrar o General Crook para discutir a rendição. Horn organizou a reunião no Pico San Bernardino durante a próxima lua cheia. Depois de levar seus prisioneiros Apache para o Forte Bowie, Horn e Mouse retornaram ao riacho San Bernardino para esperar o sinal de Chihuahua. As negociações de rendição funcionaram bem, com Chihuahua e seu grupo concordando em se mudar. Jerônimo também acabou se juntando às negociações, viajando com seu grupo por vários dias, fazendo muitos pensarem que ele logo se renderia também. No entanto, um evento inesperado mudou tudo. Vendedores de álcool de Tombstone, supostamente, deram a Jerônimo e seus homens bebida alcoólica, fazendo com que eles abandonassem as negociações e voltassem para a Sierra Madres. No final, 77 Apaches hostis, incluindo o grupo de Chihuahua e as famílias de Jerônimo e Nati, foram levados para o Forte Marion, na Flórida, em 7 de abril de 1886, encerrando efetivamente essa parte das guerras Apache. No entanto, as infames façanhas de Tom Horn na fronteira estavam apenas começando. Tom. Horn teve uma existência errante e diversificada, atuando como explorador, cowboy e participante de rodeio. No entanto, sua ocupação mais famosa e notória envolveu trabalhar como guarda de segurança e mercenário para grandes empresas de gado. Encarregado de proteger seu gado, Horn desenvolveu uma técnica impessoal e implacável para lidar com suspeitos de roubo de gado. Em vez de utilizar o processo judicial, ele recuperava diretamente os bezerros roubados, considerando este método mais eficiente do que levar os ladrões perante os juízes. Quando considerava alguém culpado e havia dado aviso justo, Horn admitia que os executava sem hesitação, não sentindo culpa por eliminar aqueles que julgava como infratores da lei. De muitas maneiras, Tom Horn trouxe a sociopatia para os pastos da fronteira. A simples menção do nome de Horn, frequentemente, bastava para assustar possíveis ladrões. Ocasionalmente, ele entregava advertências explícitas a suspeitos de roubo de gado, mas, muitas vezes, sua simples aparição em uma região fazia as pessoas fugirem. Os proprietários de gado se lembraram de um incidente quando Horn viajou pelo bairro deles perto do rio North Laramie. Horn não parou nem se dirigiu a ninguém. Ele apenas passou, claramente visível para todos os residentes. A consequência aconteceu rapidamente. Em poucos dias, 3 proprietários locais venderam suas terras e partiram, encerrando abruptamente o roubo de gado naquela região dos Estados Unidos. Além de seu emprego como pistoleiro contratado, Horn também se envolveu na violenta disputa, conhecida como a Guerra do Vale Agradável.
Este conflito prolongado no Arizona, que durou de 1882 a 1892, colocou duas famílias uma contra a outra: os Grahams, que criavam gado, e os Tewksburys, uma família parcialmente nativa americana, que começou com a pecuária antes de diversificar para a criação de ovelhas. A hostilidade intensificou-se em violência aberta, resultando em várias fatalidades de cada lado. Os estudiosos continuam a debater qual facção empregou Horn, embora ele tenha enfrentado suspeitas sobre várias mortes não resolvidas, incluindo o desaparecimento de Mark Blevins em 1887. Durante este período, Horn operava em um rancho possuído por Robert Bowen e afirmava que atuava como pacificador na disputa. Ele também serviu como vice-xerife sob 3 renomados homens da lei do Arizona: Buck O'Neill, Perry Owens e Glenn Reynolds. Apesar de ocupar esta posição oficial, sua conduta ocasionalmente obscurecia a distinção entre a aplicação da lei e a justiça de vigilante. Em agosto de 1888, ele e Reynolds participaram de mais uma execução de multidão de 3 homens acusados de roubo de gado. Esses atos descarados de vigilantismo frio e calculista, juntamente com sua expertise como rastreador e executor, eventualmente chamaram a atenção da Agência Nacional de Detetives Pinkerton, sinalizando a fase subsequente em sua profissão contenciosa. A Agência Nacional de Detetives Pinkerton, lançada em 1850 por Alan Pinkerton, ganhou fama por seu papel na aplicação da lei e serviços de segurança. Inicialmente, Alan Pinkerton se destacou ao descobrir tramas de assassinato contra a vida do presidente Abraham Lincoln e ao organizar redes de inteligência para as operações militares da União durante a Guerra Civil. Mais tarde, seus filhos William e Robert mantiveram a empresa familiar, com William especificamente voltado para a proteção de negócios e segurança ferroviária em toda a fronteira ocidental. Apesar da frequente colaboração com agências oficiais de lei, os Pinkertons tendiam a utilizar estratégias de infiltração. Com o tempo, começaram a circular rumores acusando-os de manipular evidências de casos, comprar vereditos de júri, assediar testemunhas e reprimir levantes trabalhistas com força excessiva. Assim, enquanto muitos respeitavam os resultados, os Pinkertons permaneceram uma presença divisiva na sociedade americana, vistos como heróis de colarinho branco ou destruidores de sindicatos diabólicos. Tom Horn alistou-se na agência por volta de 1890, operando a partir da sede em Denver e lidando com casos em territórios montanhosos, incluindo Colorado e Wyoming. Ele construiu uma reputação de ser inabalavelmente firme sob pressão e extraordinariamente talentoso na caça a fugitivos. Uma perseguição notável envolveu o rastreamento de bandidos que saquearam a ferrovia Denver e Rio Grande Western no final de agosto de 1890. Juntando-se ao colega agente Pinkerton C.W. Shores, Horn perseguiu os suspeitos Thomas Pegleg Watson Escridge e Burt Red Curtis profundamente no território de Oklahoma. A caçada culminou na moradia de um associado, chamado Wolf, perto da margem do rio Washita. Notavelmente, a captura ocorreu sem derramamento de sangue. Horn mencionou mais tarde que, apesar da reputação temível de Watson, subjugá-lo provou ser surpreendentemente simples. Enquanto seu trabalho de detetive prosseguia, Horn se envolveu mais na violência da fronteira durante o conflito do condado de Johnson, em Wyoming, uma luta sangrenta entre ricos fazendeiros e humildes colonos. Trabalhando para a Associação de Criadores de Gado de Wyoming, ou Associação de Criadores de Gado de Wyoming, enquanto se disfarçava de Tom Hale para as operações da Pinkerton, Horn enfrentou acusações sobre as execuções dos fazendeiros John A. Tisdale e Orley Ranger Jones. Sua sombra também pairava sobre os infames assassinatos de Nate Champion e Nick Ray durante o brutal ataque de 9 de abril de 1892. Nate Champion se tornou figura central na Guerra de Territórios do Condado de Johnson,
injustamente acusado de roubo de gado pela poderosa Associação de Criadores de Gado de Wyoming, que visava eliminar os criadores de gado independentes. Quando a aurora raiou naquela manhã fatídica, Champion e mais 3 companheiros ocupavam o Rancho Casey enquanto pistoleiros contratados convergiam. 2 caçadores que se abrigaram durante a noite saíram em busca de água e caíram nas mãos do inimigo. Nick Ray, outro ocupante, desabou na porta devido a ferimentos de bala, falecendo horas depois. Champion permaneceu sozinho, cercado nas paredes da cabana. Apesar da esmagadora desvantagem numérica, Champion resistiu aos atacantes por horas, supostamente derrubando pelo menos 4 agressores e ferindo vários outros. No meio da saraivada de balas que perfuravam seu abrigo, Champion documentou seu calvário, criando um arrepiante diário histórico. "Rapazes, me sinto muito solitário agora", escreveu ele a lápis. "Queria alguém aqui para vigiarmos todos os lados simultaneamente." Ele escreveu suas últimas palavras, enquanto as chamas consumiam seu refúgio. Eles bombardearam a casa como se fosse granizo. Eu os ouvi rachando madeira. Acho que eles vão incendiar a casa esta noite. Acho que vou fazer uma pausa quando a noite chegar, se estiver vivo. Tiros continuam. Não anoiteceu. A casa está em chamas. Adeus, garotos, se nunca mais nos vermos. Quando a fumaça e o calor se tornaram uma ameaça muito grande, Champion irrompeu pela saída traseira, empunhando um revólver e um rifle. Uma tempestade de pólvora e chumbo o saudou. 28 projéteis rasgaram seu corpo antes dele desabar. Seus algozes fixaram um aviso rabiscado em papel em seu cadáver: "Ladrões de gado, cuidado." Para proteger suas identidades, eles arrancaram páginas de diários que continham seus nomes, eliminando evidências escritas de seu envolvimento. Todo o enredo tinha o cheiro do modus operandi de Tom Horn, e ele estaria condenado se fosse pego em flagrante. O período de Tom Horn na Agência Nacional de Detetives Pinkerton foi breve, durando menos de 5 anos. Em 1894, a organização o empurrou para a renúncia, embora poucas evidências sugerissem animosidade entre Horn e seus ex-empregadores. De fato, apenas 12 meses depois, em 12 de abril de 1895, William Pinkerton pessoalmente atestou por Horn em correspondência com Frank M. Kenton, que serviu como subxerife do condado de Pawnee, Oklahoma. A carta que Pinkerton escreveu em apoio a Horn diz o seguinte: "Caro senhor, como não temos o tipo certo de homem para esse trabalho árduo lá, eu encaminhei o assunto ao superintendente McParland em Denver, enviando a ele uma cópia de sua carta. Fiquei muito feliz em ter notícias suas e não sabia que você havia se mudado. Imagino que quem quer que vá realizar esse trabalho vai achar bastante difícil de fazer. E não temos neste escritório disponível um homem que eu sinta satisfação em dizer que preencheria todos os requisitos necessários. Tom Horn, que costumava trabalhar no nosso escritório de Denver, seria um bom homem para o cargo, e vou pedir ao McParland para se comunicar com ele e ver se ele não pode estar lá para o serviço, e pelo tempo que você precisa dele. Ele não está em nosso serviço agora. Você provavelmente já ouviu falar dele. Ele é bem conhecido em todo o país ocidental, entre ladrões de gado e toda essa classe de homens, e é um cavaleiro e planície completo, em todos os sentidos da palavra. Notei particularmente que você quer levar Jack para Groningen, que escapou da penitenciária de Laramie, onde você o mandou para a vida, e que ele está naquele país. Ficaria muito feliz em saber da captura dele. Espero que o Sr. McParland consiga encontrar o tipo certo de homem para ir até lá. Apesar deste endosso profissional, as técnicas e a notoriedade de Horn começaram a causar alarme, até mesmo entre ex-associados. Charlie Seringo, agente da Pinkerton, alegou posteriormente que William Pinkerton confessou privadamente que Horn havia cometido atos criminosos, mas a agência não podia arriscar tê-lo preso enquanto ainda estava sob seu emprego. Seringo reconheceu as habilidades excepcionais de rastreamento de Horn,
enquanto ao mesmo tempo o caracterizava como possuidor de um mandato implacável. Em 1895, a conduta de Horne se tornou cada vez mais brutal. Naquele ano, muitos acreditavam que ele havia abatido a tiros o conhecido ladrão de gado William Lewis, perto de Iron Mountain, Wyoming. Ele escapou das consequências judiciais, tanto por este assassinato quanto pelo de Fred Powell, ocorrido apenas 6 semanas depois. Durante aquele verão e outono, Horne se gabava abertamente de eliminar 2 suspeitos de roubo de gado, sem mais temer a retribuição legal. Sua reputação sinistra se intensificou em 1896, quando um fazendeiro chamado Campbell, conhecido por carregar uma quantia substancial de dinheiro consigo, desapareceu misteriosamente após ser visto pela última vez na companhia de Horne. No mesmo ano, Horne entrou em contato com o Marechal dos Estados Unidos da América em Tucson, Arizona, propondo seus serviços para eliminar um grupo de suspeitos de roubo de gado liderado por William Christian. Em 1897, Christian morreu de ferimentos causados por tiros infligidos por um agressor não identificado, e pouco depois, seu associado, Robert Christian, desapareceu sem deixar rastros. Esses homicídios e desaparecimentos forçados consolidaram o legado de Horne como um temido executor, conhecido por lidar com suspeitos de infrações da lei através de meios letais, em vez de procedimentos judiciais. Seu status como detetive que virou assassino de aluguel já era mais que simples fofocas. Representava uma dura realidade com a qual o Oeste em geral teve que lidar, Aceitar. Nos anos 1890, a pecuária de Wyoming e Colorado passou por uma grande transformação. À medida que sucessivos grupos de colonos e fazendeiros emergentes povoavam a área. Esses recém-chegados, comumente rotulados como nidificadores ou granjeiros pelas operações de gado estabelecidas, começaram a reivindicar territórios e a consumir recursos hídricos cruciais e terras de pastagem. A sua emergência ameaçou diretamente os influentes barões do gado, que historicamente controlavam as vastas áreas abertas. À medida que a fricção se intensificava, grandes empresas de pecuária tomaram medidas enérgicas para expulsar os colonos, ocasionalmente empregando atiradores contratados, como Tom Horne, para impor sua agenda. Esse antagonismo crescente provocou confrontos violentos, incluindo a notória Guerra de Terras do Colorado. Um incidente particularmente selvagem ocorreu em Big Dry Creek, próximo a Littleton, Colorado, onde um confronto mortal resultou na morte de 9 caçadores. Outro evento horrível envolveu o enforcamento e a imolação de 2 colonos, Luther M. Mitchell e Amy W. Ketchum, intensificando ainda mais a luta de poder em andamento entre colonos modestos e os dominantes interesses do gado. Concomitantemente, uma disputa distinta, mas igualmente brutal, irrompeu sobre os direitos de pastagem de ovelhas no território. As duradouras guerras de ovelhas, que anteriormente haviam gerado tumulto no Texas e no Arizona, se expandiram para o Colorado à medida que os pastores de Wyoming migravam para o sul. Os fazendeiros de gado perceberam o influxo de ovelhas como um perigo crítico para seus territórios de pastagem, desencadeando confrontos repetidos que persistiram bem nas primeiras décadas do século XX. De 1879 a 1909, apenas Wyoming experimentou pelo menos 24 ataques e várias fatalidades, com certos relatos indicando que mais de 16 indivíduos pereceram nestas hostilidades. Entre os episódios mais infames dessas disputas estava a Guerra das Ovelhas do Condado de Holt, no noroeste do Colorado. As hostilidades atingiram o pico em maio de 1895, quando o líder Cheyenne documentou que os pecuaristas se reuniram em massa para bloquear um contingente de pastores de transportar seus rebanhos através da fronteira de Wyoming para o domínio de gado do rio Bear.
De acordo com a publicação, aproximadamente 1.000 fazendeiros de gado armados estavam preparados para usar a violência, se necessário, para deter a suposta invasão. Embora as circunstâncias tenham se estabilizado antes que a violência real irrompesse, no mínimo, 4 confrontos violentos ainda ocorreram no distrito durante este período. Além do noroeste do Colorado, outras incursões violentas visando pastores ocorreram em territórios ocidentais em 1896. A crença comum era de que Tom Horn participou de vários desses ataques subsequentes, tanto durante os anos que antecederam a Guerra dos Ovinos, quanto bem no início do século. Com o amanhecer do século XX, Tom Horn havia conseguido emprego na Swan Land and Cattle Company, no noroeste do Colorado, onde sua tarefa envolvia eliminar indivíduos suspeitos de roubar gado. Seu objetivo inicial era Matt Rash, que liderava a Associação de Gado de Browns Park e era acusado de marcar ilegalmente o gado de outras pessoas. Para coletar informações, Horn adotou outro pseudônimo, Tom Hicks, e infiltrou-se na operação de Rash como um empregado contratado. Eventualmente, ele concluiu que Rash realmente estava envolvido em roubo de gado. Em vez de confrontá-lo abertamente, Horn entregou uma mensagem ameaçadora na residência de Rash, dando-lhe 60 dias para desocupar a região. No entanto, Rash desafiou o ultimato e manteve suas atividades de rancho. Relatos históricos sugerem que os empregadores de Horn finalmente autorizaram medidas mais severas. Segundo relatos, Horn chegou à casa de Rash fortemente armado. Alega-se que, enquanto Rash terminava sua refeição, Horn disparou contra ele a uma distância extremamente curta. Gravemente ferido e desvanecendo, Rash supostamente tentou documentar a identidade de seu agressor, mas pereceu antes de registrar qualquer informação reconhecível. Embora evidências concretas que ligassem Horn ao assassinato permanecessem ausentes, a noiva de Rash, Ann Bassett, identificou publicamente Hicks, entre aspas, como o perpetrador. Logo após a eliminação de Rash, Horn focou em outro suspeito de roubo de gado, e Sam Dart. Dart já havia se estabelecido como um respeitado condutor de gado e rancheiro capaz, mas rumores circulavam sobre seu histórico de roubo. Alguns alegavam que ele havia operado anteriormente sob o nome de Ned Huddleston e participado da gangue Chip Galt, um grupo de ladrões de gado aniquilado em um violento tiroteio. Dart enfrentou acusações legais 3 vezes distintas no condado de Sweetwater, alimentando suspeitas sobre seu envolvimento em transações ilegais de gado. Após a morte de Rash, muitos esperavam que Dart se tornasse a próxima vítima de Horn, levando-o e Sam a se isolar em uma cabana de um companheiro, na esperança de, pelo menos, sobreviver à ameaça. No entanto, Horn conseguiu localizá-lo, estabelecendo um ponto de vantagem no topo de uma colina sob a cobertura de um pinheiro. Horn supostamente se posicionou com um rifle. Quando Dart saiu ao ar livre, acompanhado de 2 associados armados, Horn disparou sua arma, atingindo Dart fatalmente no peito. Antes de executar o assassinato, Horn supostamente coordenou com um fazendeiro regional, Robert Hudler, para posicionar um cavalo a vários quilômetros de distância para uma partida rápida. No dia seguinte, os investigadores descobriram 2 cápsulas de cartucho Winchester de .30 gastas na base da árvore onde o atirador se posicionou. Como Horn era o único indivíduo nas proximidades conhecido por utilizar aquela arma específica, a suspeita imediatamente se concentrou nele. As informações sobre as mortes de Rash e Dart se disseminaram rapidamente, gerando terror generalizado em todo o território. Outros suspeitos de roubo de gado nas proximidades de Browns Park fugiram, mas Horn os perseguiu metodicamente, supostamente matando mais 3 indivíduos ligados à organização de Rash. Em um caso grotesco, ele supostamente deixou para trás a orelha cortada de uma vítima como um aviso para os colonos, comunicando claramente que os ladrões de gado encontrariam um fim violento.
As manobras perturbadoras e o derramamento de sangue injusto estavam se acumulando. Mas os dias de Tom Horn, causando estragos nos territórios ocidentais, estavam entrando em seu crepúsculo. O fim estava mais próximo do que todos, até mesmo Tom Horn, imaginavam. Com o início do século XX, Tom Horn encontrou trabalho por toda a fronteira, agora se desenvolvendo em velocidades vertiginosas e fora da era do Velho Oeste. Seja em trabalhos governamentais, coletas de recompensas ou na indústria de embalagens, o rodízio de Horn por empregos estranhos o manteve ocupado, no mínimo. Durante a investigação do infame assalto ao trem de Wilcox, Horn extraiu informações vitais de um informante, usando mais um pseudônimo, chamando-se Bill Speck. Esses detalhes revelaram qual fora da lei, George Curry ou Harvey Logan, havia executado o xerife Josiah Hazen durante a fuga deles. Ambos os criminosos pertenciam à lendária Wild Bunch, comandada por Butch Cassidy e o Sundance Kid. Horn transmitiu essa informação ao seu ex-colega da Pinkerton, Charlie Seringo, que perseguiu ativamente a investigação e chegou muito perto de derrubar a gangue do buraco na parede. Horn também deixou temporariamente suas funções de detetive para se alistar no Exército dos Estados Unidos da América como chefe de embalagem para o 5º Corps durante a Guerra Hispano-Americana. Ele viajou de Tampa para Cuba, onde supervisionou trens de carga transportando provisões para zonas de combate. Durante seu serviço militar, Horn observou diretamente a coragem demonstrada pelos Rough Riders de Theodore Roosevelt e pelos soldados negros do 9º e 10º Cavalaria durante o assalto à colina de San Juan. Ele também presenciou a retirada catastrófica das forças americanas sob o comando do brigadeiro-general Hamilton S. Hawkins. Embora não fossem combatentes de linha de frente, os Packers permaneciam vulneráveis a ataques inimigos. Mais tarde, Horn refletiu sobre como se sentia sortudo pelo fato de nenhum dos Packers, sob sua liderança, ter perecido, apesar de suportar tiros persistentes enquanto entregava sustento e munições para as tropas. Sua passagem por Cuba ainda se mostrou prejudicial, pois ele e vários subordinados contraíram febre amarela. Em certo ponto, Horn adoeceu gravemente, ficando acamado e sendo considerado inapto para o serviço. Após se recuperar, ele retornou para Wyoming, onde logo conseguiu um novo emprego. Em 1901, John C. Coble, um próspero magnata do gado e membro da Associação de Criadores de Gado de Wyoming, o contratou. Naquele verão, em 15 de julho de 1900, Horn visitou o rancho de Jim e Dora Miller, perto de Iron Mountain, Wyoming. Os Millers administravam um negócio de gado, embora Jim Miller não tivesse nenhuma conexão com o infame fora da lei do Texas, James Killer Miller, que compartilhava seu nome. Naquela época, o fazendeiro Jim Miller estava envolvido em uma acirrada discordância com seu vizinho, Kels Nickel, a respeito de privilégios de pastagem. O desacordo se intensificou quando Nickel introduziu ovelhas na área, o que Miller interpretou como uma invasão em sua propriedade. A hostilidade entre esses homens vinha escalando há algum tempo. Durante sua estadia, Tom Horn encontrou Glendaline M. Kimmel, a jovem professora na escola Iron Mountain. Tanto as famílias Miller quanto Nickel a respeitavam, já que seus descendentes constituíam toda a população estudantil. Desde sua chegada à região, Kimmel havia recebido avisos sobre o conflito em curso entre essas famílias. E ela rapidamente percebeu que seus conflitos frequentemente se manifestavam entre seus alunos da sala de aula. Na propriedade dos Miller, Horn contava a Kimmel histórias de suas aventuras passadas para entretê-lo. Mais tarde, no mesmo dia, ele foi pescar com vários homens Miller e praticou tiro ao alvo com Victor Miller, que tinha a mesma idade que ele.
Os homens usaram rifles calibre 30-30, uma escolha de armas que depois seria significativa no ato final de Horn. Tudo piorou no assentamento de Iron Mountain em 18 de julho de 1901, quando as autoridades encontraram 14 anos assassinado perto da entrada da propriedade de sua família. Quando foi morto, Willie usava roupas emprestadas de seu pai, Cal Nickel, e montava o precioso cavalo dele. Sua morte imediatamente despertou dúvidas, especialmente considerando os conflitos em andamento entre os criadores de ovelhas e gado no distrito. Os oficiais iniciaram um inquérito do legista para examinar o homicídio, mas antes das conclusões, uma brutalidade adicional irrompeu. O que começou como uma investigação sobre um jargão rapidamente se ampliou para uma investigação mais abrangente, que durou de julho a setembro de 1901. A brutalidade intensificou-se no dia 4 de agosto, quando um agressor atirou e feriu o próprio Cal Nickel. Além deste ataque, os agressores abateram entre 60 e 80 de suas ovelhas através de tiros ou espancamentos. 2 dos filhos mais jovens de Nickel testemunharam posteriormente terem visto 2 pessoas fugindo a cavalo, uma montada num cavalo de cor castanha, outra num cinza, correspondendo aos animais possuídos pelo seu vizinho de terra, Jim Miller. Apenas 2 dias depois, em 6 de agosto, os oficiais de justiça chegaram ao Iron Mountain. O delegado Peter Warlemouth e o delegado do United States Marshal Joe LaForce detiveram Jim Miller e seus filhos, Victor e Gus, como suspeitos no tiroteio de Cal Nichols. As autoridades prenderam o trio em 7 de agosto, mas os libertaram no dia seguinte após pagarem fiança. Os investigadores conectaram as investigações dos tiroteios de Cal Nickel e do assassinato de Willie Nickel, buscando determinar se havia ligações entre os eventos. A situação ganhou ampla publicidade, com publicações regionais expressando fúria em relação ao massacre sem sentido. O Wyoming Industrial Journal publicou um editorial em 1º de setembro de 1901 denunciando a violência persistente. O comentário argumentava que as disputas territoriais entre criadores de gado e ovelhas haviam ultrapassado os limites aceitáveis, especialmente reivindicando vítimas inocentes. O artigo sustentava que, embora os proprietários de gado sentissem direitos territoriais, com base em sua presença prolongada na região, tais reivindicações nunca justificavam homicídio, especialmente a execução de uma criança. O autor lamentou que o condado de Laramie havia experimentado muitas catástrofes comparáveis e fez uma pergunta urgente: quais medidas implementaremos para lidar com a situação? A resposta veio logo, e tudo girava em torno do escoteiro que se tornou assassino, Tom Horn. Os oficiais da lei estavam determinados a pegar seu homem, e independentemente de ele ser o culpado ou não, Horn era o alvo perfeito. Em janeiro de 1902, o delegado do United States Marshal Joe LaForce orquestrou uma reunião com Tom Horn, ostensivamente para discutir um possível emprego. No entanto, LaForce tinha motivos ocultos. Ele queria interrogar Horn sobre o assassinato de Willie Nickel, de 14 anos. Ainda se recuperando de uma noite de consumo de álcool, Horn supostamente fez declarações que LaForce interpretou como uma admissão de culpa. Durante seu depoimento no tribunal, LaForce relembrou que a maior parte do diálogo com Horn era sobre os homicídios que ele supostamente cometeu. Entre as histórias que Horn supostamente compartilhou estava o assassinato de um tenente militar no México durante uma reunião social. LaForce, então, perguntou sobre a remuneração padrão de Horn para tais atividades, referindo-se a ocasiões anteriores em que Horn supostamente havia recebido $600 por vítima. Surpreso com o conhecimento de LaForce sobre esses detalhes, Horn confirmou receber pagamentos e até se gabou de sua habilidade em eliminar evidências. Quando as discussões se voltaram para Willie Nickel, LaForce afirmou que Horn reconheceu ser compensado pela tarefa, mas retificou a soma.
Em vez de $500, ele supostamente declarou receber $2.100 por eliminar 3 indivíduos e tentar matar um quarto. Segundo LaForce, Horn discutiu sua ocupação de maneira objetiva, até mesmo declarando: matar é minha especialidade. Eu vejo isso como uma proposta de negócio e penso: eu tenho um canto no mercado. LaForce também questionou Horn sobre um detalhe incomum: por que ele posicionou uma pedra sob a cabeça de Willie Nichols após o assassinato. Supostamente, Horn respondeu que isso representava sua assinatura, garantindo reconhecimento e pagamento adequado. Quando questionado sobre contratos formais para seus serviços, ele supostamente respondeu que John C. Coble, o proeminente barão do gado de Wyoming e amigo, cuidava de todos os seus arranjos profissionais. LaForce, posteriormente, testemunhou que, apesar do consumo de álcool de Horn na noite anterior, ele parecia coerente e totalmente consciente durante a conversa deles. De acordo com LaForce, Horn admitiu ter atirado no jovem Willie a 300 metros de distância usando seu rifle. Assim, em 13 de janeiro de 1902, o Weekly Boomerang publicou notícias surpreendentes. As autoridades prenderam Tom Horn em Cheyenne sob acusações de que Willie Nichols assassinou. O xerife E. J. Smalley e o vice-xerife Richard Proctor executaram a prisão no Winter Ocean Hotel. Os oficiais se aproximaram de Horn enquanto ele relaxava no saguão do hotel. O xerife Smalley estendeu a mão em cumprimento e quando Horn estendeu a mão para retribuir, Smalley habilmente o desarmou, apreendendo a pistola escondida em sua cintura, antes que Horn pudesse reagir. Eu tenho um mandado para a sua prisão, Smalley informou a ele. O quê? Qual é a acusação? Horn perguntou. Assassinato, Smalley simplesmente respondeu. Horn não ofereceu resistência. Ele simplesmente se levantou e acompanhou os oficiais até a cadeia do condado, onde permaneceria até o julgamento. Como o assassinato constituía um crime capital, a fiança permaneceu indisponível, forçando Horn a aguardar seu destino em confinamento. O xerife Smalley e seus delegados permaneceram secretos em relação às evidências contra Horn, mas garantiram ao público que possuíam um caso convincente. Até o início do julgamento, no entanto, o argumento completo da acusação permaneceu não divulgado. Os procedimentos legais contra Tom Horn ficaram sob a direção do promotor do condado de Laramie, Walter Stoll, enquanto o juiz Richard H. Scott, envolvido em sua própria campanha eleitoral, supervisionou o drama no tribunal. O financiamento para a defesa de Horn veio generosamente do fazendeiro John C. Coble, o amigo e empregador firme que não poupou despesas para salvar seu associado e potencialmente sua própria pele. À frente do esquadrão jurídico de Horn estava o ex-juiz John W. Lacey, ladeado por um grupo de conselheiros: T. F. Burke, Roderick N. Matheson, Edward T. Clark e T. Blake Kennedy. No entanto, apesar dessa reunião de talentos jurídicos, historiadores argumentam que os barões do gado viam Horn apenas como um peão sacrificial. Os membros da Associação de Criadores de Gado de Wyoming contribuíram cada um com $1.000 para os custos jurídicos. Seu compromisso morno sugeriu que eles já haviam abandonado a esperança de sua absolvição. Espectadores curiosos inundaram Cheyenne quando o julgamento de Horn começou em 10 de outubro de 1902. O Rocky Mountain News, entre outras publicações, retratou os procedimentos como algo semelhante a uma performance teatral, com espectadores sanguinários ansiando por condenação. No coração do frágil caso do Estado estava a suposta confissão de Horn a Joe LaForce, astutamente editada para distorcer seu significado e implicações. Além desta confissão, os promotores juntaram um mosaico de evidências circunstanciais. Embora várias testemunhas, incluindo LaForce, colocassem Horn nas proximidades do local do assassinato, nenhuma alma afirmou ter presenciado o tiro fatal.
A fase de depoimentos contou com Victor Miller, reconhecendo que tanto ele quanto o acusado manuseavam rifles idênticos de calibre 30 e 30 e frequentavam o mesmo vendedor de munição. Enquanto isso, a principal testemunha de defesa, Otto Plaga, jurou que encontrou Horn a cerca de 20 milhas do local do assassinato, pouco mais de 1 hora após o crime ter ocorrido. Mas, durante o contra-interrogatório, os promotores induziram Horn a um erro fatal. Ele se gabou orgulhosamente de que percorrer tal distância a cavalo em 1 hora não apresentava nenhum desafio para um cavaleiro experiente como ele, destruindo assim, sozinho, seu próprio álibi. Conspicuamente ausente do banco das testemunhas estava Glendaline Kimmel, a professora cujo depoimento anterior no inquérito do legista havia implicado tanto o clã Nickel quanto o clã Miller em perpetuar sua sangrenta vendetta. Apesar de ter se mudado da área 12 meses antes, Kimmel manteve correspondência com várias figuras envolvidas no caso. Curiosamente, os advogados de Horn nunca convocaram seu depoimento potencialmente exculpatório. Após uma quinzena de depoimentos em tribunal, os jurados se retiraram para deliberar, mas surgiram com uma rapidez alarmante, apenas 24 horas depois, ostentando uma sentença de culpado em 24 de outubro de 1902. Pouco depois, o juiz pronunciou o destino de Tom Horn, morte por enforcamento. Apelos desesperados à Suprema Corte de Wyoming por um novo julgamento fracassaram. Enquanto aguardava seu encontro com o carrasco, Horn escreveu toda a sua história de vida, intitulada Vida de Tom Horn, escoteiro do governo e intérprete, escrita por ele mesmo, uma narrativa que se concentrava em suas aventuras na fronteira, ao invés de seu dilema jurídico. Entre o círculo cada vez menor de apoiadores de Horn, Glendaline Kimmel emergiu como sua defensora mais apaixonada. Ela enviou uma declaração oficial ao governador Fenimore Chatterton, supostamente revelando Victor Miller como o verdadeiro assassino de Willie Nichols. Apesar dos jornais anunciarem a existência do documento, a cópia original sumiu misteriosamente sem deixar pistas. Inabalável pelos pedidos de clemência, o governador Chatterton recusou-se a intervir, mantendo a data da morte de Tom Horn, 20 de novembro de 1903. Os últimos momentos de Horn ocorreram em uma obra-prima da engenharia, chamada Forca Julian. A criação do arquiteto James P. Julian, de Cheyenne, Wyoming. O dispositivo funcionava por um engenhoso princípio hidráulico. A puxada de uma alavanca drenava a água de um barril suspenso, acionando um mecanismo de contrapeso que abria a porta da armadilha sob os pés do condenado. A forca do carrasco silenciou Thomas Horn Jr. para sempre em Cheyenne, Wyoming, e ele levou para o túmulo as identidades daqueles que haviam contratado seus serviços mortais durante as selvagens guerras de território entre interesses de gado e ovelhas. Seus restos mortais encontraram seu santuário final em 3 de dezembro de 1903, sob o solo do cemitério Columbia, em Boulder, Colorado. John C. Coble, demonstrando lealdade final ao seu notório empregado, financiou tanto o caixão quanto a lápide, marcando o capítulo final para um dos pistoleiros mais temidos do Oeste. A execução de Tom Horn em 1903. Pelo assassinato de Willie Nickel não foi o fim da história, como evidenciado pelo artigo de 1904 do The Cheyenne Daily Leader. A coleção continha a autobiografia de Horn, cartas e testemunhos de seus apoiadores que revelaram um esforço concertado para reescrever a narrativa e retratar Horn como uma vítima de injustiça. A publicação final, liderada pelo amigo de longa data de Horn, John C. Coble, visava desmantelar a percepção predominante de Horn como um assassino frio e estabelecer sua inocência. No cerne deste esforço de reivindicação está a alegação de que Horn foi incriminado.
O livro apresenta cartas nas quais Horn implora a Coble para investigar alegações de testemunho perjúrio, sugerindo que testemunhas foram pagas para fabricar evidências contra ele. Esta narrativa de um julgamento manipulado é ainda mais reforçada por Gwendolyn Myrtle Kimmel, que forneceu a mencionada declaração juramentada, afirmando que Victor Miller confessou o assassinato. Seu depoimento, incluído no livro, desafia diretamente o caso da acusação e pinta um quadro de um processo judicial falho. A contribuição de John C. Coble para o livro é especialmente relevante. Ele lança uma crítica severa à imprensa, acusando-os de sensacionalizar o caso e retratar Horn como um demônio. Coble também estende sua condenação aos políticos de Wyoming, alegando que eles manipularam a justiça para seu próprio ganho. Ele também negou veementemente a validade da suposta confissão de Horn, sugerindo que ela foi coagida e manipulada. Essa insistência na inocência de Horn forma o cerne do argumento do livro, tentando mudar a opinião pública e desafiar o registro oficial. Apesar dos esforços do livro, o artigo no Cheyenne Daily Leader reconhece que a verdade sobre o assassinato de Willie Nichols pode nunca ser inteiramente revelada. Os testemunhos conflitantes, as alegações de manipulação e as questões duradouras em torno da confissão de Horn criam uma narrativa complexa e ambígua. A questão do envolvimento de Tom Horn na morte de Willie Nickel continua a provocar discussão, gerando pontos de vista divergentes que persistem mesmo depois de mais de um século desde sua execução. Embora muitos reconheçam o provável envolvimento de Horn em vários homicídios durante sua vida, a questão de se ele realmente cometeu o assassinato de um jovem de 14 anos é consideravelmente menos clara. Alguns afirmam que sua reputação notória bastava para um veredicto de culpado, independente das evidências reais apresentadas. Pesquisadores sugeriram que, embora Horn possuísse a capacidade de executar o crime, nenhuma prova definitiva estabeleceu seu envolvimento real. Eles enfatizaram que Horn foi visto pela última vez nas proximidades 24 horas antes do homicídio e que nenhuma evidência tangível o ligava ao ato. Além disso, historiadores questionaram a confiabilidade da suposta confissão de Horn, que foi obtida enquanto ele supostamente estava em estado de embriaguez. Ele também criticou a acusação por negligenciar a investigação de outros possíveis suspeitos, particularmente Victor Miller. De acordo com os documentos judiciais, a condenação de Horn surgiu principalmente de seu histórico passado de violência, ao invés da prova irrefutável de seu delito. Anos depois, o interesse sustentado no caso resultou em um processo legal simulado realizado em Cheyenne em 1993. Nesta revisão no estilo de julgamento simulado, Horn foi absolvido, aumentando assim a especulação de que ele pode ter sido injustamente condenado. Outros estudiosos e autores tiveram opiniões distintas. Alguns teorizaram que Horn disparou o tiro fatal, mas sugeriram que ele não compreendeu que estava mirando em um menor de idade. Por outro lado, outros historiadores mantiveram uma postura mais resoluta, afirmando que Horn era de fato responsável pelo assassinato, e descartaram a noção de uma conspiração legal contra ele. Eles argumentaram que o próprio histórico de violência brutal de Horn falava por si só. Mesmo durante a vida de Horn, alguns questionaram a validade de sua condenação. O renomado guerreiro Apache Jerônimo, cujo próprio destino foi em grande parte violentamente orquestrado pelo próprio Horn, expressou suas próprias reservas, indicando que ele não acreditava que Horn havia cometido o crime. No fim, a disputa sobre a culpa de Tom Horn segue sem solução. Enquanto certas pessoas acreditam que ele era apenas um alvo conveniente, outras insistem que a justiça foi feita. É incontestável, no entanto, que sua história continua a intrigar e dividir historiadores, escritores e o público em geral. Tom Horn permanece como uma das figuras mais enigmáticas e controversas da fronteira americana. Um homem de habilidade inegável, astúcia e impiedade,
Ele operava na área cinzenta entre a lei e a ilegalidade, atuando tanto como um pistoleiro contratado, quanto como um batedor do governo. Sua reputação como o detetive mais mortal do Velho Oeste está cimentada na história. No entanto, as circunstâncias de sua condenação mais infame continuam a provocar debate. Ele era um assassino frio que finalmente enfrentou a justiça ou um bode expiatório sacrificado para proteger interesses mais poderosos? Independentemente da resposta, a história de Horn incorpora as realidades brutais do Oeste, onde a sobrevivência muitas vezes dependia da violência, a justiça nem sempre era clara e as lendas eram forjadas em sangue. Esta é a história de Tom Horn.